Galera do segundo ano, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que você esteja empolgado também para vir junto com o professor, junto do conhecimento. Estamos aí iniciando o nosso terceiro bimestre em 2020, nesse ano diferenciado. E apostila em mãos, módulo 2, a economia continental, as diferentes realidades que encontramos nas questões econômicas dos continentes, beleza? Se nós observarmos muito bem, nós sabemos que os continentes, eles estão divididos aqui em países, territórios que têm realidades muito distintas, muito diferentes entre si. Os continentes habitados do planeta, os 5 continentes habitados do planeta, apresentam países com níveis bem diferenciados. Níveis econômicos diferenciados. Ok. Por que esses países hoje, nós temos países extremamente avançados, ricos, e nós temos países que são muito empobrecidos? Por que nós temos essa distinção, essa diferenciação entre os países em termos econômicos? Primeiro, quando nós falamos de economia, nós estamos nos referindo às questões da produção desse país e à administração dos rendimentos, dos ganhos que esse país obtém com toda a sua produção. E como esses ganhos são distribuídos para a sociedade. A renda, ela é distribuída de qual maneira? Quantas pessoas têm acesso aos benefícios que o Estado propõe, que o Estado mantém? Veja, existe hoje no mundo uma realidade que divide os países em 2 grandes grupos. Os países desenvolvidos, assim chamados, e os países chamados em desenvolvimento. Ok, veja, nós temos então países com um histórico, por exemplo, de colonização, de exploração, como na América Latina, como países africanos, e esse histórico de colonização desfavoreceu o seu desenvolvimento. Países que se industrializaram de maneira tardia, países que foram também e passam por diversas dificuldades na sua organização política, dificultando nitidamente o desenvolvimento. Enquanto nós estivemos na história mundial, países que passaram por uma organização muito mais antiga, política, passaram também, ou melhor, foram favorecidos territorialmente, foram favorecidos na sua expansão comercial, foram os primeiros a se industrializarem. Veja, o nível de desenvolvimento de cada país hoje, mais uma vez, é diferenciado, nós lembramos. Por exemplo, o caso Estados Unidos, ok, eu já tenho uma outra realidade, por exemplo, se falarmos de Portugal. Ambos são considerados países desenvolvidos, mas Portugal com uma economia bem menor em relação aos Estados Unidos. Lembre-se que o nível de desenvolvimento ele é um tanto quanto relativo porque nós temos diversas maneiras de apontar esse nível de desenvolvimento. A ONU considera de uma maneira, outras instituições consideram de outras formas, como os bancos, enfim. Veja, a sua apostila, ela vai trazer aqui na sua página 36 diversas formas de classificação dos 2 grupos dos países. Número 1, o primeiro grupo de países, então, os países, olha lá, desenvolvidos, aqueles países que têm um maior destaque econômico. E lembro também para você, nessa classificação é muito importante o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Sim, o quanto que uma população tem de acesso à saúde, à educação e à distribuição de renda. Isso reflete nitidamente no desenvolvimento de um país. Então, a apostila lembra para você que um país desenvolvido ele pode ser chamado também, veja, de um país rico ou industrializado ou central, ou um país do norte, um país avançado,
umas nomenclaturas que são pouco utilizadas ou que já estão ultrapassadas, como um país de primeiro mundo, e ainda, né, um país mais desenvolvido ou mais desenvolvido economicamente. Ok. E agora, um país em desenvolvimento, nós lembramos, é chamado de subdesenvolvido. Subdesenvolvido, temos os industrializados, subdesenvolvido agrário predominantemente, em desenvolvimento, né, o grupo, um país pobre. Nós temos dentro desse grupo também, numa classificação já passada, os países do sul, país atrasado, de terceiro mundo, país de industrialização tardia ou periférico. São palavras que são utilizados, termos, para se referir ao nível de desenvolvimento destes países. Lembro, foi citado aqui o país de primeiro, segundo e terceiro mundo. Pós Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, era muito comum essa classificação. De termos, então, os países divididos em 3 grupos, sendo que o primeiro mundo correspondia aos países mais ricos, mais desenvolvidos. Segundo mundo, os países que adotaram o socialismo, né? Então a União Soviética e os demais países socialistas. E o terceiro mundo, os países de fato subdesenvolvidos, pobres, atrasados. Hoje, nós temos uma realidade, lembre-se, dividida nos 2 grupos, países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os países, galera, chamados de desenvolvidos, né, possuem maior conforto para a sua população, ok? Possuem geralmente um sistema capitalista adotado que favoreceu com que suas empresas, com que suas instituições obtivessem grande riqueza. Mas isso não quer dizer que não existam problemas enfrentados por esses países. Existem sim, só que em menor proporção do que uma realidade de um país em desenvolvimento. Então, países desenvolvidos, de um lado, países em desenvolvimento do outro. E aí, dentro dos países em desenvolvimento, nós temos de fato aqueles pobres, subdesenvolvidos, assim chamamos, como, por exemplo, a realidade de muitos países africanos ou a realidade aqui na América Latina, de um país como o Haiti, enfim. E, por outro lado, nós temos aqueles países que eram pequenos economicamente e nas últimas décadas emergiram, cresceram nesse sentido, se tornando destaque, inclusive, em termos de economia global. Por exemplo, o Brasil chegou a ser a 8ª maior economia do mundo, maior produção. Ok, beleza, esses países cresceram e por isso são chamados emergentes. E lembre-se, nem sempre a questão econômica, o ganho, significa desenvolvimento. O exemplo clássico é a China. É um país desenvolvido? Poxa, não, professor, não é desenvolvido, mas como se a China é um dos países que mais ganha no mundo? Sim, mas esse ganho não significa instantânea distribuição ou acesso a essa renda por parte da população. A China, assim como o Brasil, é conhecido como um país em desenvolvimento do tipo emergente. Sobre isso nós vamos conversar, a economia em termos, né, continentais, durante o início desse bimestre, e eu convido você, meu querido aluno, aluna do 2º ano, a estar fazendo a leitura. Olha bem a apostila do professor e ele grifando assim, e também participando de nossas aulas. Beleza? Um abraço para você, fique bem, fique com Deus. Um salve mais uma vez do professor Thiago. Valeu, Geografia na Veia, estamos juntos. Tchau, tchau.